Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Depois de um ano sabático, né, Marcelo? Até que enfim, Marcelo voltou de uma viagem de 3 anos. E aí a gente vai começar uma série muito especial hoje, que tem tudo a ver com as eleições 2022. E a gente tá com 2 convidados super especiais, cara. É exatamente isso, Guto. Olha, a gente escolheu 2 pessoas aqui que representam bem o momento que a gente está vivendo. Então, para começar aqui, queria agradecer vocês dois, né? Pela honra de estar aqui com a gente. Primeiramente aqui, Ciro Pereira. Eu que agradeço. Quase 2 anos aí já no mandato de vereador. 1 ano e 10 meses, vamos arredondar aí. Ciro é administrador, empreendedor, empresário, isso aí faz tudo. Cara, eu te agradecer demais. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais detalhado, né? Mas é um grande ponto, viu, Guto? Nós vamos falar que o Ciro, ele é filho de um pastor muito renomado aqui em Belo Horizonte, pastor Jeremias da 8ª. Isso, exatamente. Show de bola. Pô, eu que agradeço aí a oportunidade de estar com vocês aqui. Eu acho que é sempre importante, né, a gente discutir, falar um pouco sobre política de uma maneira leve, de uma maneira transparente, né, gente? Porque aqui, né, Maurício, não tem miséria aqui não, aqui nós vamos falar de tudo. Gente, doa quem doer. Aqui não tem filtro não, e justamente esse aqui é o ponto da gente falar de política de um jeito transparente. Outro convidado de altíssimo garbo aqui, Maurício Souza, não sei se alguém conhece, né? Pessoal aí com 18 anos de carreira, né, dentro do voleibol. Uma honra pra gente, viu, Maurício? Além de tudo, até anotei algumas coisas aqui, ó, vários títulos, medalhas, inclusive medalhista olímpico, né? Cara, deve ser uma baita honra, né? Você conhece alguém que é medalhista olímpico? Uma baita honra ter uma medalha olímpica pelo Brasil. Meu, Marcelo Guto, obrigado por nos receber aqui. Pra gente é importante também, né, aparecer na mídia aí, nas redes sociais, no podcast. Então, qualquer brecha que está aparecendo, nós também entramos. Então, eu quero agradecer a oportunidade. Para a gente é uma honra estar aqui. E vamos... Show de bola, a honra é toda nossa. A gente que agradece. A gente queria começar com o seguinte ponto, gente. O Ciro acaba que já está no mandato aí de vereador há quase 2 anos, né? Maurício entrando na política agora. Acho que é o primeiro ponto que a gente queria colocar, exatamente isso. Vocês são novos na política relativamente, né? A gente olha Brasília, aqueles, se eu posso usar essa expressão, né? Dinossauros, exatamente. Cara, o que motivou levar vocês para esse mundo que muita gente olha e fala assim, porra, não vou porque o sistema é assim, vou largar pra lá. E vocês não, vocês fizeram o contrário. Vocês entraram e estão entrando de cabeça e mostrando que veio. Qual foi essa motivação? Ô Guto, a primeira coisa é o seguinte, se as pessoas de bem não ocuparem esses espaços vão ser ocupados por pessoas com pensamentos ruins. Não existe espaço vácuo. Então, a gente precisa de ocupar com pessoas boas. No meu caso, né, depois eu vou passar para o Maurição aqui, mas foi quando a gente começou a ter aquele superfaturamento dos estádios, o pessoal começou a ir para a rua, o gigante acordou. E ali eu comecei a entender que, poxa, será que eu posso ter um papel relevante também dentro da política? Sair só daquele meu mundinho, do trabalho, das oportunidades que a gente tem? E meu pai falou algo muito interessante, que é o seguinte, o cálice nosso, ele tem sempre que transbordar. Por quê? Porque aí a bênção não para em você, ela continua para as outras pessoas. Então, eu acho que esse é o papel do político sério, é pensar no povo, é falar assim, poxa, como é que eu posso transbordar para o meu país, para a minha cidade, para o meu estado, como é que eu posso ajudar? E aí foi quando eu comecei, de maneira bem simplória aqui, conversar com algumas pessoas, algumas lideranças da cidade. Eles começaram a falar, poxa, você devia ser o nosso representante, você tem um projeto social bacana, você é filho de um cara conhecido, você é um cara muito conhecido também, você devia pensar nisso. Porque até então, quem participava das eleições era só quem era milionário ou vinha de um berço político. O berço do meu pai foi um caixote de banana lá em Janaúba. E eu sou o primeiro, vamos dizer assim, político da família. Ou seja, foi realmente por estar inconformado, Guto, com a situação, com os representantes que a gente tinha, né, Maurício? Eu acho que é isso que impulsiona a gente, é ver assim, cara, nós não podemos simplesmente fechar o olho e, se você me permite, é o que você falou que a gente não pode deixar acontecer, que é o sistema está corrompido e vai ser assim mesmo. Claro. Nós não podemos desistir do nosso país, e aí por isso que nós precisamos de lutar com unhas e dentes, né, Maurício? Exatamente, concordo plenamente com ele. O meu caso foi diferente. No meu caso, as pessoas pediram para que eu entrasse e as representasse na política. Graças a Deus eu tive uma carreira brilhante, né? Tenho uma estabilidade financeira e não precisava passar por isso, mas como eu me senti obrigado, e eu acho que tem que ter pessoas assim na política, né? Pessoas que têm coragem de fazer o que tem que ser feito, de enfrentar o sistema, que são poucas, mas essa política agora vai demonstrar que vai dobrar essa quantidade de pessoas. Todos os lugares que a gente vai, que eu vou principalmente,
elas estão com esse sentimento de indignação e mais do que isso, elas estão com medo do que pode acontecer caso elas não se posicionem e não participem da política. Então, meu papel vai ser exatamente esse. Fui conversar com o presidente quando aconteceu as coisas, ele me recebeu na casa dele. E ele queria que eu viesse para Senado, mas eu não tenho idade ainda, tenho 33 anos, só com 35 você pode. Ele falou, não, você vai para Federal, que eu preciso de você. Então, nós temos que formar um time muito forte. Não só o Maurício Ciro, mas como todos os outros de direita que defendam as mesmas pautas que a gente. Eu acho que é importante para Minas Gerais, para o Brasil inteiro, essa virada de chave que vai ter nessa eleição. E nós queremos fazer parte dessa virada de chave aí, com certeza. Show. Muita gente até fala de pressão, né? Que vocês devem... Mas, pô, você que veio do esporte, pressão pra você não é nada, né? No vôlei eu era conhecido como aroeira, né? Sabe o que é aroeira? Sei não. Então, vou te explicar, Marcelo. A aroeira é uma árvore, sim, fica dessa grossura aqui com 30 anos, tá? De idade. Ela é dura. Casca grossa. E você enfinca lá no chão, ela vai... 50 anos para ela apodrecer o pé dela. Só tem uma noção, dura, bruta, né, a aroeira. Então eu era conhecido no voleibol como aroeira, né? Porque eu aguentava muita pressão no momento que precisava, né? Na reta final, semifinal e final, eu era frio. Então eu era conhecido como aroeira. E agora na política, eles estão me conhecendo por causa disso também. Porque o Ciro me conhece, eu não tenho papas na língua, eu falo para o Ciro, eu falo para o presidente, eu falo para o governador, que tem que ser falado. E as pessoas gostam disso. Sim, as pessoas as pessoas estão buscando pessoas de verdade, né? Pessoas de verdade. Isso. E aí quando eu falo, pessoal, eu não sou político, eu não sei conversar com político, aí elas aplaudem, porque elas não gostam de pessoas que conversam com político, elas gostam de eu falando com o meu coração do que eu penso, da boca para fora. Perfeito, show de bola. Ciro, até tanto para você quanto para o Maurício, hoje a gente vê dentro dos políticos que... como a gente está falando, que vem dos caciques, né? Pessoas que têm de 20, 30 anos de famílias que vêm na política. E você concorda que essa percepção está mudando? Pessoas jovens como vocês. É o que eu falei. Eu e o Maurício, nós somos o retrato de que a população não aguenta mais os meus políticos de carreira. Eles querem o quê? Pessoas que, assim como vocês, estão no lugar comum, onde nós estávamos, e a gente resolveu falar assim, não, cara, nós não podemos aceitar. Pessoas que estão político, né? Exatamente. A gente não é uma profissão isso aqui. O Maurício, assim como eu, a gente sabe que isso aqui vai passar. Só que qual é o legado que nós vamos deixar para as pessoas? O legado do bom político tem que ser o quê? Um país mais forte, famílias estruturadas. Nós não queremos ideologia de gênero dentro das salas de aula. Pô, tô com uma filha de 2 anos de idade. Hoje saiu uma notícia, né? Da Peppa Pig, que colocou lá o desenho de 2 mulheres. Pô, isso não é conteúdo para criança. Então, assim, a pessoa é maior de idade, ela faz o que ela quiser. Agora, trazer essa ideologia para dentro de desenho infantil, para dentro de sala de aula, é por isso que pessoas assim como Maurício, como eu, a gente tem ganhado notoriedade. Por quê? Porque a gente já não aguenta mais. E os políticos de carreira, pela saúde, pela educação, Cara, não é isso. É mais do que isso. É real. O que está acontecendo? Qual é a urgência que a gente tem? Então, acho que é isso que nos trouxe essa indignação e essa vontade realmente de querer lutar. Não é só pela nossa família, né, Maurício? Mas é pelas famílias do Brasil, pelas famílias de Minas Gerais. Nessa pauta pessoal, gente, aí eu queria, só pra gente, antes de entrar na parte, né, de ideias, projetos e tal, aí eu queria perguntar tanto pro Maurício quanto pro Ciro, pessoa física mesmo, né, pai de família, que eu também sou, sei que vocês passam. Cara, a gente falou da pressão. Hoje, você expor ideias, expor que às vezes, né, é o seu pensamento, tá muito complicado isso em época de internet. Como que é com vocês, pai de família, esse lado? Porque eu falo por mim, assim, eu não sei como é que eu reagiria se, né, porque com certeza deve vir ameaça, deve vir, né, xingamento, hater. E a gente vê que muitas vezes isso até acaba virando um fortalecimento depois. Né? A gente olha as mídias digitais hoje, depois, por exemplo, do acontecimento lá, cresceu disparadamente. Mas como que é o Maurício e o Ciro, pai de família, nesse cenário? Olha o chato, deputado. Pessoal, é o seguinte, a gente sofre pressão. Eu já tive várias vezes as pessoas falando que iam me matar, iam matar minha família, que iam jogar spray de pimenta nos olhos da minha filha. Entendeu? Então, esse tipo de ameaça isso acontece. Mas, cara, eu vou te ser muito sincero, e eu acredito que o Maurício pensa assim, não só fortalece, mas a gente sabe que isso é uma missão.
A gente sabe que isso é um propósito. Quando é propósito, é maior do que eu, do que você, do que a minha própria família. Quando você tem uma missão, cara, você sabe que você tem um propósito, você tem que cumprir um objetivo. Você foi chamado para aquilo ali. E é lógico que a gente toma, né, precaução. A gente estava, alguns lugares, a gente vai realmente com seguranças, com pessoas para nos auxiliar ali, porque a gente também hoje está muito polarizado. Mas a gente não deixa de dar cara, de dar opinião, de estar no meio do povo. Mas assim, como eu tô te falando, Guto, quando é propósito, cara, no meu caso, sim, eu sei que é uma missão que a gente tem que cumprir. Então, é Deus abençoando a gente e nós vamos rompendo, cara. Legal. Isso aí não vamos parar, não vamos retroceder 1 milímetro. Perfeito. Eu faço das palavras deputada minha também, é uma missão, e o que mais interessa para mim é como que meus filhos e netos vão me enxergar lá na frente, né? Vamos enxergar o cara que foi omisso, o avô que foi omisso, o pai que foi omisso, ou o cara que lutou pelos valores, por aquilo que ele acreditava. E eu quero ser lembrado por isso. Foi por isso que eu enfrentei e enfrentaria de novo tudo que eu passei, né? Tendo uma carreira estável, jogando em alto nível, ganhando um salário altíssimo, mas eu não conseguiria olhar para trás e ver que eu recuei, entendeu? Ver que essa militância me calou. Então eu ganhei uma força muito grande. Foi por isso que eu ganhei 3 milhões de seguidores da noite pro dia. Sim. Entendeu? Então as pessoas, elas querem pessoas assim como eu e o Ciro. Vocês também são assim, só que vocês têm que ficar de bico fechado. Eu entendo. Eles pensam como mas nós falamos o que a gente pensa. E as pessoas gostam de pessoas que falam o que pensam, falam o que elas pensam, entendeu? Tem coragem de falar o que elas pensam. Então, por isso nós estamos nessa estrada, e por onde a gente anda aí, nós somos muito bem recebidos, né? Pessoas abraçam, pessoas choram pelo que aconteceu comigo, né? Por eu ter perdido o meu emprego. Vocês imaginam só, Marcelo e Guto, se acontecesse com um pai de família que ganhasse aí um salário mínimo por mês. Isso a gente está falando de questão de suicídio, meu irmão. Com certeza. Está falando de questão de suicídio. Então, eles fazem a chamada espiral do silêncio. Eles tentam calar uma personalidade e conseguem calar essa personalidade, reflete nas pessoas normais, teoricamente falando. Pô, se aconteceu com o Maurício, se aconteceu com o fulano, quem sou eu para falar alguma coisa? Então eles se retraem e eles conseguem o que eles querem, que é calar e impor goela abaixo o desejo deles. Acabou isso, não tem mais esse negócio de colocar goela abaixo em cima da gente. Nós vamos bater de frente o tanto que for preciso. Tem um conceito do Nassim Taleb que fala isso, né? Que é o antifrágil. Quanto mais bate, mais forte fica. Mais não... cresce, exatamente. Eu falo assim, o hater, ele promove a gente, né, Maurício? Porque ele acaba divulgando nosso material e há umas 2 semanas atrás, um cara virou e falou assim, ô Ciro, eu comecei a te respeitar demais. Por quê? Porque você é um cara que dá a cara pra bater. Você dá a sua opinião, você vai pra cima. Eu tenho certeza que o Maurício já escutou isso também, que as pessoas começam a se identificar. O cara pode não concordar 100%, mas o cara começa a falar assim, pô, esse é um cara diferente. É um cara que de verdade fala o que acredita. Não tá atrás de um discurso polido, de um discurso político. O cara tá atrás do que de verdade. Ciro, deputado, e o mais importante disso aí que você tá falando é que nós dois não somos pessoas que não tem nada a perder e tá falando por falar, não. Nós temos muito a perder. Exatamente. A diferença tá aí, entendeu? Do cara que fala por falar que não tem nada a perder. E a gente, então isso engrandece mais ainda a pessoa do Ciro. A nossa. Perfeito. Não, conclui, moço, você não terminou ainda não. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso que o hater, ele acaba promovendo a gente nesse sentido. Porque é como o Maurício falou, a gente, cara, não precisava de estar nessa vida pública. Tanto o Maurício quanto eu. Mas a gente tá por quê? Porque é propósito, porque é missão. Porque a gente entende que se a gente não falar, muita gente pensa como a gente. Por isso que as redes sociais estão cada dia mais fortes, cada dia mais representativo. Quando a gente sai na rua, o Maurício, pô, um cara que as pessoas dão os filhos para ele tirar foto. Por quê? Porque isso é o sentimento de, cara, você me representa. Você representa aquilo que eu acredito. Mas é como o Maurício falou, talvez o cara que ganha R$1.000, R$1.200 por mês, fala assim, bicho, tiraram o salário de um cara que é medalhista olímpico, o cara viajava o mundo, o cara, pô, altíssimo nível, Minas Tênis Clube. Eu preciso sustentar meus filhos, não tô dando conta que se eu falar eu perder esse emprego aqui, a minha mulher me bate. Verdade. Minha mulher fala assim, você para de mim, acaba o casamento, acaba uma família. Então por isso que é importante ter representantes que vão lutar por isso, onde tem que lutar, que é dentro da política, para que outras pessoas não sofram o que o Maurício sofreu. O que eu tenho sofrido dessas ameaças. Agora, nós precisamos de gente que vai dar a cara para bater.
É essa a importância da representatividade. E de fato, confrontar o hater, o cara que é contra. Isso faz parte. Verdade. Muitas vezes esse cara que é o hater, ele não coloca a cara, né? Vai ser um perfil falso. Ou como dizem, né, Maurício? Na internet é tigrão, ao vivo é tchutchuca. Até hoje eu não achei na minha caminhada que me confrontasse, não. De frente, assim, né? Na internet um Nossa, na internet é cheio de valentão. Eu também não tenho muita paciência, né? Então acho que eles sabem muito disso. Então o cara chegar pra ele me enfrentar, ele sabe que eu não vou alisar ele. Ele sabe. Pequenininho desse jeito também, né? 2,8 metros pra enfrentar de cara, pra começar. Porque se correr também não pega. 2 passadas pega. Só concluindo aí o que o Ciro falou, essa questão de representatividade dessas pessoas humildes que ganham um salário pouco, não pouco, que ganham para sustentar e sofrem para sustentar suas famílias, tem que enxergar e colocar pessoas lá nos lugares para representar elas, na Câmara de Deputado Federal, Estadual, Senado, pessoas que, como eu e o Ciro, dessa forma que vocês vão conseguir mudar essa roda, né? Porque eles são muito organizados, esse pessoal, esses haters, lacradores, enfim, são organizados e barulhentos. Então, quando a gente desfizer essa roda que eles tanto prezam, que é o barulho e a organização, e a gente é medroso, né? O conservador de direita, ele é medroso esse negócio. Quando vem muito barulho, ele afasta. Então, nós temos que ir para cima, fazer o contrário, porque aí eles são covardes. Nós somos corajosos, mas silenciosos. Eles são covardes e barulhentos. Quando você se levanta e vai para cima, eles se escondem no meio do barro, que eles são tipo aqueles siri, né? Entra pro meio do barro lá e não sai de lá nunca mais. É assim que nós temos que fazer. Ô Ciro, e voltando aqui até o ponto que a gente estava puxando de vocês jovens na política. Como que é a mentalidade de entrar para um meio que, cara, querendo ou não, vamos falar de um preconceito que política é suja, enfim. Ninguém quando você pergunta assim, político, não vem uma palavra boa na cabeça. Sim. Por quê? Por causa do nosso histórico, né? Sim, por conta do histórico. E uma coisa até que a gente estava conversando, a importância das pessoas que realmente querem uma mudança no nosso país estarem engajadas na política, acompanhar aquela pessoa que ele votou, né? Como é que você tem isso na cabeça? E outra coisa, cara, tem uma frase que o pessoal costuma dizer, né? Que o meio, ele corrompe a gente, né? Obviamente eu não concordo com isso, mas como é que é? Porque, cara, vocês estão num meio onde o tempo inteiro vocês têm tentações, que eu digo, negativas, né? Claro. Como é que é isso, cara? Cara, tem um pastor, um grande amigo meu reconhecido no Brasil e algumas partes do mundo, que ele fala assim, o poder, ele não corrompe ninguém, mas ele revela o coração corrompido, que às vezes o cara já tem o coração corrompido, mas ele não teve a oportunidade de colocar a mão em algo grande. E quando ele tem, ele revela quem ele é. Então, eu acho que essa é uma coisa que tem que ficar muito claro, que é o que você falou. Eu não acho que o meio corrompe, porque, cara, eu já recebi, dentro da política, você ouve cada coisa, só que é uma escolha pessoal, de valor e princípio, se eu não se corromper. E a outra pergunta que você fez foi com relação à atuação das pessoas, que muita gente fica no sofá querendo mudança. Isso aí eu acho que é o primordial. Que é o que? Não adianta só, sei lá, pô, que legal que o Maurício falou, que legal que o Ciro falou e tal, se você não se envolve. Você precisa se envolver, sabe por quê? Porque faz parte da sua vida, do seu país, do seu cotidiano. Vou te dar um exemplo. A gente votou na Câmara Municipal de Belo Horizonte no mês passado, se o sal volta para a mesa no restaurante ou não. Olha que estúpido ter que votar isso. Você concorda? Sim. Porra, se você não quer o sal na mesa, você pede o garçom vai e traz. Pô, deixa lá. Mas, ao mesmo tempo, a gente vota projetos que vão destinar milhões para a cidade. Onde esse dinheiro vai ser alocado? Então, você começa a entender que tudo que está na nossa vida, na nossa volta, passa pela política. De coisas elementares, como essa que eu falei, a coisas mais complexas, como, por exemplo, proibir aborto, proibir drogas, legalização das drogas, investimento que a cidade, que o país, que a nação, que o Estado vai fazer. Então, é importante as pessoas acompanharem até para poder cobrar o seu político, para poder falar assim, pô, esse cara está trabalhando, não está trabalhando. É importante a pessoa sair do comodismo mesmo, como você falou, tirar a bunda do sofá. E falar assim, pô, o que os meus representantes estão fazendo? Que muitas vezes nem quem votou, né? Votei no Ciro, votei no Maurício, esses caras estão trabalhando, o que eles estão fazendo? Quais são os projetos que eles estão pautando?
É importante acompanhar isso, né? E é como você falou, você que está assistindo aí, eu te desafio agora a você lembrar quem que você votou para deputado estadual, senador e deputado federal na última eleição. Cada 10 estão assistindo aí, 8 não vão lembrar. E se não for, 9 ou 10, né? Entendeu? Então, assim, é importante demais a participação popular no acompanhamento do mandato também. Que é isso que o Maurício falou, a gente tem que se organizar melhor para quê? Pô, cara, nós precisamos de colocar vocês lá, mas eu falo sempre o seguinte, sempre quando eu vou pedir voto, quando eu tô com as pessoas, eu falo assim, o voto é importante, mas mais importante é você acompanhar. É você saber o que eu tô fazendo, é você falar assim, pô, tá valendo a pena que eu coloquei esse cara lá ou não? Tá fazendo valer a minha representatividade? Então, eu acho que o mais importante é as pessoas acompanharem. É um ponto até bacana que você faz, pessoalmente falando, todo acompanhamento do seu mandato, né, cara? Você tem uma prestação de contas. Fica até. Eu falo pro pessoal assim, ô Guto, eu prefiro ser chato, viu, Maurição? Porque, cara. Nossa, eu lembro do Ciro todo dia. Eu mando direto as coisas que eu tô fazendo, o que eu tô votando. Foi um projeto de lei aprovado importante pra cidade, eu mando as listas de transmissão. De 6 em 6 meses, eu mando um PDF completo do que eu tô fazendo. Sua mãe deve estar recebendo lá. Recebe. Um beijo lá pra Sandra Assis também aqui, viu? Que de tudo que a gente faz. Então, assim, essa é a importância de manter o pessoal alimentado para realmente o pessoal entender, pô, valeu a pena? E saber o que está acontecendo. Porque se você tem um representante lá, igual, vamos colocar assim, quando você vota no Maurício ou vota no Ciro, Maurício é deputado estadual, eu estadual, Maurício federal. Cara, você não vai conseguir acompanhar tudo, mas as pautas macro vão estar lá no que a gente está fazendo. A gente vai estar postando lá. A gente não usa isso aqui só para, vamos aqui pegar a voto do povo e depois sumir. Pelo contrário. Maurício, eu até perguntei para ele outro dia. Você trabalhava mais agora que você está na campanha ou como jogador de vôlei? O sapato deve estar até sem sola já, tanto que tá andando. E a saudade de fazer um bloqueio, hein, mano? Não comparação, não. Tá, cansava menos, né? Bem menos. Você dormia na tarde, né? Agora não tem mais essa regalia, não, mas vamos em frente. Vamos até. Boa. Por um objetivo, né? Igual a gente tá falando. Já que vocês tocaram nesse ponto de pauta, vamos entrar um pouquinho nisso. Eu queria te perguntar, Maurício. Hoje, né, você está entrando como deputado federal e depois o Ciro complementa no âmbito estadual aí. Mas quais são as principais bandeiras, pautas mesmo? E tem uma bandeira que eu levanto muito aí no meu Instagram, né? Eu trabalho com finanças, investimentos, que é a prática. Então eu queria muito que vocês puxassem para esse lado, falassem, cara, essa pauta aqui eu defendo por causa disso, no final pro trabalhador lá. O que vocês falam para quem está assistindo? O que vocês levantam a bandeira mesmo e defendem que vai mudar a vida da pessoa no final das contas? Olha, Guto, a minha bandeira é criança, cara. Legal. Eu quero bater pesado nas crianças, entendeu? Transformar vidas. Eu acho que nós temos que fazer uma geração mais forte. Tá vendo? Uma geração muito frágil. Isso daí não dá voto. Vocês sabem muito bem que investimento em criança não dá voto. O que dá voto é estrada, viaduto, esse tipo de coisa. Mas para mim não interessa, não. Eu quero fazer nas crianças. Eu quero fazer escolinhas em Minas Gerais inteira, profissionais, porque eu tenho escolinha de vôlei faz 7 anos na minha cidade, Turama, Minas Gerais. E eu sei muito bem como que funciona todo o processo. A criança chega, criança que mora em área vulnerável, uma criança humilde, uma família humilde, ela chega, ela equaliza com as crianças de classe média que também fazem aula ali. E ali as duas são iguais, cara. Ali as duas são iguais. Elas vão estudando, vai conversando e tal. E a intenção disso não é você fazer jogadores. A minha intenção, quando eu coloquei escolinha, a minha intenção era fazer pessoas boas. Perfeito. Que essas pessoas pudessem fazer uma faculdade jogando voleibol, por mais que não conseguisse jogar o voleibol para bancar a faculdade, mas o pensamento dela, quando ela chegasse na faculdade, já seria outro, ela já seria uma pessoa diferente. Que basta você dar um ponto de referência para essas crianças, elas olharem e falar, poxa, se o Maurício, se o Ciro chegou, o Guto, o Marcelo chegaram, eu também posso, cara, chegar. Basta só eu fazer isso. Então eu quero investir pesado nas crianças, pesado mesmo. Legal. Acho que educação tá te cortando, acho que educação e esporte, cara, não tem como dar errado, né? E no Brasil não é valorizado, né? É a cultura dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é dessa forma, educação e esporte caminham juntos. Tanto né? que profissionais lá, né? Você tem uma criança baixinha, assim como o Ciro, assim, ele vai jogar futebol. Você tem um cara grande, vai jogar basquete, vôlei, você vê eles já encaminham nas escolas. Então você já vai crescendo, praticando um esporte que você tem mais
né, chance de conseguir. E lá, o negócio interessante é o seguinte, um garoto que ele se destaca em qualquer esporte que seja, ele não recebe $1 até ele terminar a faculdade dele, né? Então isso aí é fantástico, cara. O cara tem que estudar, formado, né? Ele tem que formar, pegar o diploma para depois Ele começar a ganhar dinheiro. ganhar dinheiro. Isso que você tá falando, Maurício, assim, minha mãe é professora, o Ciro sabe. No Brasil, na parte educacional, cara, às vezes eu vejo um conceito um pouco ao contrário disso, porque a gente pega, se o menino é muito bom em matemática, a gente quer que ele se esforce em português. E aí o que acontece no final das contas? Ele fica medíocre no sentido bom da palavra aqui, que o pessoal tenha bom senso na hora de ouvir, né? Porque na média, nas duas, e ele não se destaca. E o que você falou é perfeito, cara. O cara é alto. Pô, vamos colocar esse cara no basquete ou no vôlei, porque a biologia já ajudou ele. Exatamente. Então, infelizmente, isso eu não vejo no Brasil. Eu acho que a gente fica tentando sempre puxar. Se isso aqui... Lá em casa eu brinco, eu tenho 2 filhos. Eu tenho o meu mais velho, ele é muito nítido, assim, ele é muito cabeça, muito crânio. Ele tem cardiopatia também, então ele é mais quietinho. A atividade física não é com ele. E eu já brinco, eu falo, o Theo, que é o mais novinho, ele é mais burrinho. Minha esposa fica puta quando eu falo isso. Mas, bicho, pra esporte, ele é mais novo que ele é 1 ano e meio mais novo, ele é mais forte que o mais velho, ele pega menino mais velho nas brincadeiras, você vê que ele aguenta. Eu falei, esse menino eu tenho que colocar no jiu-jitsu, porque Tem que potencializar o que ele é bom, né, cara? Isso, cara, é isso. E no Brasil hoje a gente não tem essa visão, a gente simplesmente acha o seguinte, isso quando olha, né? Que é o que você falou. Na base não dá voto. Esses meninos não votam. Não dá voto. Isso é triste, cara. Isso é triste. E os pais deles também não votam, porque o que é o bolso, é a barriga, né, cara? Então eles vão votar num cara que vai investir, vai dar cesta básica, vai dar um assistencialismo ali. Eles não vão olhar, pô, o cara tá investindo nos meus filhos. Eles não vão olhar. Mas pra mim vai ser gratificante, porque tá sendo gratificante pra mim. Tudo que a gente tá construindo na minha cidade lá, valeu a pena. O sonho que eu tive lá atrás de montar a escolinha bateu de frente com o que eu pensava. Então, nós, graças a Deus, mudamos a vida de algumas pessoas, algumas crianças lá. E agora nós queremos mudar a vida de muitos mineirinhos aí, se Deus quiser. Legal. Show de bola. E no âmbito estadual, Ciro, qual que seria uma bandeira aí? A minha pegada é muito empresarial, né? Muito Perfeito. Empresarial e defesa de princípios e valores também, que é junto com o Maurício. Eu sou formado em administração, tenho especialização, né? Inclusive em algumas áreas fora do país. E eu quis trazer toda essa minha experiência do mercado para dentro da política. E eu vou te dizer que isso, a gente já teve resultados aqui em Belo Horizonte, é isso que nós precisamos de levar para o Estado. Porque o que nós precisamos, principalmente no mundo agora pós-pandemia, é de mais emprego e renda para o povo. O que o Brasil é campeão? Em burocracia. Perfeito. Então o que nós precisamos tirar? Nós precisamos de desburocratizar o nosso Estado, nosso país, melhorar a questão de imposto. Porque não adianta, você aumentar o imposto, você está sangrando um empresário. Sangrando um empresário, você vai sangrar a empresa. Sangrando a empresa, você sangra emprego. Me permite fazer adendo uma aí. consideração? Porque eu tenho certeza que muita gente, quando assiste assim, a gente fala empresário, e eu, como trabalho com investimento também, meu público é esse. O pessoal acha, gente, que empresário é o dono da multinacional, é o dono do... né, Nossa, não. Empresário é o dono da padaria, É o cara que tem uma é o MEI. dono do açougue. É o cara que tem uma meia O cara que empresário. ele é empresa. Tá pagando aí É isso, cara. menos de R$100 por mês ali pro governo para ele ter uma empresa dele. Exato. E que é ele, nem funcionário não tem. Exato. Esse cara é empresário, é um empreendedor, né? Então, é o quê? A gente facilitar esse ambiente de negócio. Vou te dar um exemplo. Em Belo Horizonte, eu tive um projeto de lei, que agora é lei, com 10 meses de mandato. Qual que era a minha ideia? Aqui em Belo Horizonte você tem um alvará de localização e funcionamento que é de 5 em 5 anos. E você tem um alvará de todo, mesa, cadeira e placa de publicidade que era de ano em ano. Os empresários juntaram, falaram comigo, principalmente de bar e restaurante, falaram assim, ô Ciro, a gente não aguenta mais, cara. Não faz sentido você ter essa burocracia, porque eu estava até contando pro Guto, pro Marcelo aqui mais cedo, que aí você tem gasto com contador, com jurídico, e vai lá no BH não resolve, né? Que a gente estava até brincando, que quem já teve que sabe a dificuldade que é. Por quê? Porque aí o cara tem que gastar todo esse recurso e esse tempo com burocracia. Então o cara tá gastando dinheiro
e tempo. E alinhado os dois, meu Deus do céu, isso é uma bomba atômica para qualquer empreendedor no país. O cara que você falou, que é dono de multinacional, que é não sei o quê, esse cara tá preocupado com isso não. Não. Mas esse cara é 2%. Nós estamos falando da turma que levanta cedo, que tem que vender no almoço para comer na janta. Esse é o cara que a gente tá falando. E aí eu unifiquei tudo para de 5 em 5 anos. Porque assim o cara vai conseguir focar mais no negócio dele, vai conseguir pensar em desenvolvimento e esse dinheiro que ele vai gastar, ele pode reinvestir no negócio dele a partir de agora. Então é isso que a gente tem que trazer. Eu fiz parte também da comissão de desburocratização aqui no município. A gente entregou um caderno assim, para a prefeitura de vários segmentos que não faz sentido a gente ter burocracia. Então, para isso, a gente tirando a burocracia e facilitando o ambiente de negócio, a gente traz mais riqueza para o povo. O empresário consegue contratar uma pessoa, o cara é MEI. O negócio dele começou a dar certo, ele tem facilidade de conseguir empreender, um ambiente de negócio favorável. Ele contrata mais uma pessoa, então está gerando emprego. Eles vão almoçar possivelmente no bairro que eles estão instalados, então vai gerar um negócio ali, uma economia, né? A economia vai girar dentro do bairro, porque eles vão gastar ali, vai comprar na farmácia, a padaria que ele vai consumir é ali perto de onde ele está. Ele vai precisar de mais fornecedores. Ele vai precisar de mais fornecedor. Então você vê que a roda vai girando nesse sentido. Para todo mundo, né? Para todo mundo. E eu sou focado muito em trazer esse tipo de resultado, que é o que a gente já fez em Belo Horizonte e agora vamos fazer no estado também. Perfeito. Então, esse conceito da riqueza eu acho que é muito legal deixar claro, porque nas discussões políticas que eu vejo no Brasil, o conceito de riqueza parece que a riqueza é uma massa sólida que ela é dividida. E a gente que pega um pouquinho de economia vê que não é assim. A riqueza ela se multiplica, ela é criada. Então, a partir do momento que você gera emprego, você aumenta a produtividade, você não precisa ficar dando canetada, aumentando o salário mínimo, porque isso vai subir todo mundo vai consumir mais. Deixa eu te falar uma coisa. Belo Horizonte tem o São Pedro Valley, né? Talvez muitos estão assistindo aí, sabe o que é, mas é um ambiente de startups, vamos colocar assim. Uhum. A gente está perdendo muito espaço para o sul do Brasil, porque lá eles estão dando incentivo tributário para as empresas que instalarem lá. Tá todo mundo migrando para lá. Ou seja, em vez de a gente ter um ambiente, que é que eu estou falando, favorável para quem quer empreender, porque se esse cara, a gente der incentivo para ele, esse cara vai conseguir produzir mais, esse cara vai conseguir contratar mais gente. Pô, no longo prazo, o Estado ganha também. Perfeito. Então não precisa de eu dar uma facada no cara aqui, porque no Brasil hoje é isso. Pra você empreender, primeiro você deve para depois você conseguir saber se vai vender, se vai dar certo, se não vai, mas o boleto da cobrança chega antes. É isso aí. É isso que nós precisamos de melhorar. ICMS, por exemplo. Várias empresas que estão lá perto de São Paulo preferem se instalar em São Paulo do que em Minas Gerais. Por quê? Porque o ICMS lá é mais vantajojoes. Aí o cara deixa de gerar riqueza aqui no estado dele. É isso que nós precisamos de combater. E deixa eu te fazer uma pergunta para vocês dois que vocês estão nesse meio, né, vivendo esse meio, e aí eu vou dar a minha visão aqui como contribuinte, tá? Qual que é a sensação que eu tenho? Eu queria a opinião sua, se vocês concordam ou não. A sensação que eu tenho é que a gente tem um estado muito inchado, que precisa, né? Existem as 3 formas do Estado arrecadar: imposto, que é muito difícil de alguém aumentar imposto, porque não vai perder voto, dívida e imprimir dinheiro. Imprimir dinheiro gera inflação e tal, entra em toda a questão econômica. Mas a sensação que eu tenho que a máquina, muita gente não pensa como vocês e não quer fazer um processo desse. Por quê? Porque vai faltar dinheiro, cara, para manter 600 deputados e senadores. A burocracia é gigantesca. Isso é a minha visão como contribuinte. Uhum. Vocês concordam? Vocês acham que eu estou exagerando? Não é bem assim? E para tentar mudar isso, a sensação que eu tenho é que a maioria que está lá hoje não quer mudar isso. É fato? Não é? Como que é o sentimento seus quanto a isso? Cara, eu acho uma questão muito delicada isso daí, viu, Guto? Porque, vamos colocar, nós temos 54 cadeiras aqui. 53. 53 deputados federais, quantos estaduais? 77. Então, isso aí vai dar 100 pessoas, né? Um estado desse tamanho. De Minas Gerais, né? Deu 100 pessoas para gerir ali diretamente com o governo do estado. Eu acho pouco, entendeu? Eu acho. Entendi. Não tem como você tirar mais. Como é que você vai deixar assim? Vai deixar 30 deputados federais aqui para Minas Gerais e vai rasgar metade. Eu acho que vai perder, entendeu? Essa administração. Sim. Então, não sei, talvez baixar o salário,
né? E aqui não só, desculpa te cortar, tá, Maurício? Não só deputados, senadores, mas a gente vê a máquina do judiciário também desse tamanho. Guto, se você me permite, cara, uma das coisas que pouca gente sabe, mas tem juiz ganhando 500 pau, 400 pau por mês. Entendeu? Então assim, fora os quinquênios, não sei o que, férias prêmio. Aquele teto nunca funciona, né? 16º salário. Tirar o excesso, né? O excesso. É isso aí. Porque assim, o que eu acredito? Eu acho que a gente pode enxugar a máquina pública e quando a gente fala, o que a gente tem que entender é que a gente lembra só do político. E não é porque eu estou como vereador, não, e nós estamos pleiteando aí a Câmara Federal e Estadual, não. Mas a gente tem que lembrar de todas as outras áreas. Perfeito. Por quê? Porque um juiz está ganhando aí R$600 mil por mês, um deputado federal ganha bruto 34, 35 mil. Com os descontos vai cair para 20 alguma coisa. E o juiz que está ganhando 600? Que está ganhando 17º salário, 16º. Aí falta para os professores, falta para o policial, falta para muita gente. Você que é economista, aí você vai saber dizer que, assim, de fato e de verdade, a gente pode enxugar, que vai melhorar muito, mas a gente tinha que enxugar principalmente também no judiciário. Porque os caras também gastam a barbaridade. Mas vai entrar uma galera agora nova, que essas regalias, né, que os políticos têm, e vão lutar por essas diminuições aí de regalias lá dentro também, vai ser fundamental. Legal. Vai estar entrando gente nova, e é o que eu falei no começo, vai ser um divisor de águas essa política. E colocando pessoas assim como eu e o Ciro lá, a gente tem certeza que vai cortar na carne e vai ajudar o Brasil a crescer. Não é só de você tirar o PT da linha aí, você já tira uma roubalheira. Você vê, o presidente pegou aí um país com pandemia, guerra na Ucrânia e tudo mais, e a gente ainda está tendo um crescimentozinho aí. Você imagina se fosse normal, né? Então, temos tudo aí para crescer em 2022, 2023, mais ainda, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. E assim, quando a gente fala, tanto você que está na política e você que está entrando, qual que foi o seu maior desafio ao entrar na política, chegar na Câmara lá, de falar, cara, eu não imaginava que era assim. Isso aqui é um negócio que me preocupou. E hoje você tem preocupação em relação a isso? Eu sei que você não tem papas na língua, o que tiver a falar, você fala, né? Porque muitas coisas que a gente vê, às vezes, pessoas que têm até uma certa influência são caladas por conta do jogo ali, né? Por conta do meio. O que você... Cara, eu vou te ser muito sincero. O Mauricião vai ano que vem, nós vamos lá visitar ele no gabinete dele da Câmara Federal, mas eu, nos primeiros meses como vereador, eu tomei muito balão, porque você chega às vezes muito de peito aberto e é um jogo. É um jogo, só que as pessoas que, assim como eu, como o Maurício, estão lá, vão entrar lá, a gente negocia princípios e valores, a gente não faz parte de um jogo onde a gente vai tirar aqui para dar ali, não. Mas existe todo um processo de como é que os projetos passam, como que funciona para você conversar com secretários, para você conversar com o prefeito, no meu caso. Então, assim, outro dia, né, Maurício, a gente estava conversando até com o presidente da FIENG, ele estava dando uma aula para a gente de política de bastidor. Porque muitas coisas, no plenário, vou contar para vocês aqui, depois o Mauricião pode atestar isso também, mas muitas vezes você entra no plenário já sabendo qual projeto vai passar e qual não vai. É raro entrar no plenário sem saber qual projeto vai passar e qual não vai. É raro. Então, até eu entender isso, eu achava que era tipo assim, ninguém conversava com ninguém, cada um entrava lá, votava na hora e a gente ia ver. Só que hoje eu já sei, já entro sabendo, amanhã, por exemplo, tem votação. Eu já sei quais projetos vão passar e quais não vão passar. Pode acontecer algo muito assim de mudar? Pode, como já aconteceu. Projetos mais polêmicos. Mas, regra geral, aí você tem que ter a inteligência de entender regimento interno da Câmara, regimento de comissões, para você entender qual é o time de cada coisa, como é que você precisa de avançar, que horas que você precisa, que você sabe que um colega talvez está travando algum projeto seu, o que você pode usar para você destravar aquilo ali e acelerar. Então, acho que a maior dificuldade foi entender o jogo nesse sentido. Agora, uma das coisas assim, primordiais é entender o regimento interno. Quem entende o regimento interno da Câmara Federal, da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal, sai na frente. Perfeito. E é o que você falou, cara, você pode até julgar o jogo, né? Desde que não infrinja os seus princípios,
né, e a moralidade que vocês têm isso como, né, como jamais, isso é inegociável. Eu acho que conhecer o regimento interno é fundamental, tá? A minha proposta é de regaçar, entendeu? Tipo assim, se as coisas estão sendo votadas ali, não é do jeito que eu gosto, não é o jeito que tem que ser feito, e o povo votar a favor, eu vou arrebentar com todo mundo, eu vou criar inimigo. Só que quem está assistindo, quem vai me assistir, vai saber que eu estou lutando pelo certo. Então não vai ter tomar lá da cá comigo, não vai ter compra de voto. Uma foi uma das coisas que eu negociei com o meu partido, que foi exatamente isso, ó, voto meu é eu que voto. Vocês não entram no meio, não. Tá ok? Legal. Tá certo? Não, então Legal. tá certo, Maurício, eu sei que decide. Então é assim que eu quero fazer. É assim que tem que ser a nova política, entendeu, velho? As pessoas aqui de fora, vocês, têm que ver o que está acontecendo lá dentro. Ó, fizemos uma votação hoje, deputado tal, votou a favor. É um cara que vocês não podem votar na próxima, entendeu? E as pessoas têm que saber é muito disso. legal. Sempre foi muito obscuro, né, cara? Sempre assim, não aprovou e pronto. Votações, a maioria das votações mais tensas da Câmara, por exemplo, eu bato foto do painel e coloco lá para todo mundo ver quem votou o quê, como que votou. Isso que o Maurício falou é muito legal. Eu tô no PTB e no meu partido também, eu falei, ó, quem manda no meu voto sou eu. Esse foi uma das condições para o Estado, porque eu acho que é isso, né, Maurício? É isso. Não faz sentido a gente falar que quer mudar e na hora que chegar o sistema, que é o que você falou, abraça e o cara fica engessado. Não, ou a gente tem liberdade para trabalhar, ou então... E não é porque vocês estão no partido também que precisa concordar tudo com todo mundo, né? Senão não tem... Você vê as votações lá polêmicas normalmente? Você já viu como é que funciona lá? Não. Deputado, não sei o quê, sim! Cara, isso aí que o Maurício falou tão engraçado. Teve um deputado, que eu até conheço ele, que na votação do impeachment do Temer, ele falou assim, com o relator, só que na hora que filmou só tava... Ele já tinha se bobear, ele deixou até o gravador lá e já, ó. Nossa, cara. É Nós complicado. temos que acabar com esse tipo de política. É verdade, Tem que acabar com isso daí. Mas se eu tivesse 2,5 m também, eu não ia ter medo do meu voto, não, né? Eu vou andar com colete à prova de bala. Essa é a nova política, sabe, Marcelo? É a gente realmente colocar a cara pra bater e mostrar. Você tá na minha lista de transmissão lá, você sabe, já recebeu um vídeo meu dentro do plenário. Sim. Falando, gente, tá acontecendo isso, nós vamos votar isso. Ou no dia anterior falar, ó, gente, nós vamos votar tal tema que é importante, movimenta e pressiona o seu vereador. Por quê? Eu sei que todo mundo que me segue não é só eleitor meu. Eu sei que tem gente que votou em outro vereador, mas que gosta do meu trabalho. Mas na hora de votar ali, depois que passa a eleição, a gente precisa de voto para concluir projetos. Então tem que pedir pressão realmente nos pares para a gente conseguir aprovar boas pautas. Eu fiquei curioso, o Sal voltou ou não pra mesa? Voltou, a gente derrubou, porque não fazia sentido. Você me desculpa, é o trem mais idiota que existe no mundo. E tipo, se fosse um negócio, não, isso é proibido, você pede, não porque pode. na época que fizeram esse projeto de lei, o que eles pensaram? Pessoal de hipertensão, então isso vai ajudar na atividade física. Atividade física não, vai ajudar. Do garçom, né? Não, vai ajudar. Na atividade física do garçom. Isso vai ajudar as pessoas com, né, não ter hipertensão, negócio de sal, não sei o que, isso tem muitos anos. Só que aí, qual que é a diferença que faz? Um tá na mesa, eu fico quase falando assim, ô chefe, você traz um salzinho pra mim? Não, e alguns já tiram daqui, né? Não, e como se o sal tivesse na mesa, você ia falar assim, nossa, não, é 3 pacotinhos. Não posso ver salzinho. É de graça, eu vou aproveitar. É doido. Pra você ter ideia, por exemplo, a gente vota tema na Câmara Municipal, dispensável. Cara, eu ia te perguntar isso, quais são os projetos mais inúteis? Vou ser duro. Esse é um. Né? Outros projetos que eu acho, assim, eu respeito os vereadores que têm essa pauta e tudo mais, mas nome de rua. Às vezes a gente gasta um tempão votando nome de rua, quando na realidade, o que eu penso que deveria ser feito? Quer mudar o nome da rua? Vai lá na rua então. 80% da rua tá de acordo, tá? Então o vereador pega lá o representante, leva no prefeito as abaixo-assinadas, o prefeito muda, não precisa ir pra plenário, discutir, gastar, entendeu? Então assim, eu acho que tem outras maneiras da gente resolver, que é o que eu tô falando, que às vezes é muita burocracia. Então poderia ser resolvido mais fácil. Nunca vai ter consenso. 100% da rua vai querer? Não vai. Mas se 80% quiser, faz um abaixo-assinado lá, pega alguém representante, leva no gabinete do prefeito, porque quem sanciona é o prefeito, ele fala, não, tá todo mundo de acordo, tá, 80%, beleza, pronto. Já que você tocou nesse ponto, me tira uma dúvida aqui, que eu acho que muita gente que está assistindo tem também. Como que é a dinâmica de um processo desse? Mudar o nome de rua. Vocês param a manhã inteira para votar? Um projeto de lei, vamos lá. Como é que funciona aqui na Câmara Municipal? Nos 10 primeiros dias úteis de cada
cada mês a gente vota projetos. E aí dos mais diversos que você puder imaginar. Como é que um projeto ele chega para ser votado no plenário? Em primeiro lugar, você protocola o projeto. Então o vereador foi lá e protocolou o projeto. Depois de protocolar, ele vai passar em 3 comissões, no mínimo, dentro da Câmara Municipal. Aí cada comissão, ela tem um tempo aí que o vereador da comissão pode pedir diligência, o projeto fica parado lá 30 dias. Por isso eu estou falando que conhecer o regimento interno é muito importante. Comissão, basicamente, o pessoal vai estudar esse projeto e entender o que está acontecendo isso, aí ali. tem a Comissão de Legislação e Justiça para ver se o projeto é constitucional ou inconstitucional, legal ou não. Aí vamos supor que ele tem alguma coisa do meio ambiente, aí depois vai para a Comissão de Meio Ambiente, aí vamos supor que ele vai interferir também na questão de transporte, exemplo, aí vai para a Comissão de Transporte. Passou nas 3 comissões, foi aprovado, aí ele vai para o plenário. É votado em primeiro turno. Se não tiver emenda, ele fica pronto para ser votado em segundo turno. Se tiver emenda no projeto, ele passa de novo nas comissões para depois ir para o plenário. E a presidente da casa, né, ou o presidente, é que define se o projeto vai ser pautado ou não, quando ele vai ser pautado. Passou em segundo turno, vai para o gabinete do prefeito, para ele sancionar ou não a lei. Isso também é no governo e no presidente. E você tá falando isso, eu tô imaginando assim, é para mudar o nome da rua. Não, isso é para tudo. Mudar o nome da rua. Aí depois aí se o prefeito não vetar, aí volta para a Câmara derrubar ou não o veto do prefeito. Entendi. Se o prefeito aprovar, ele sanciona e lá já vira lei. Se ele vetar, volta para o plenário e o plenário pode derrubar a decisão do prefeito para virar lei. Realmente, o processo que você falou ia ser assim, né? Muito mais rápido, muito mais prático. É isso que eu tô falando. Tem projetos que realmente a gente precisa desse trâmite para estudar, claro, não sei o que. Claro. Agora, tem coisas muito simples, né? Que não faz sentido. Pra você ter ideia, na última legislatura, olha que loucura isso aqui, Maurício. Um vereador queria a legalização da linha chilena e do cerol. Bicho, não tem base no treino. Mas o que alegava? Cara, é porque o cara tem um grupo que quer isso. Aí ele vai lá e coloca em pauta. Projeto de lei, você pode estar com qualquer projeto de lei. Meu Deus. É inacreditável quando você escuta essas coisas. É inacreditável. Você fala, pô, não é possível que alguém colocou um projeto de lei desse para ser votado. E aí começa esse processo todo. Aí começa esse processo todo. Porque o que acontece? Nas comissões, você não vai julgar se você concorda ou não. Você vai julgar o mérito da questão. Sim. Tipo assim, ó, isso aí faz mal pro meio ambiente? Vamos supor, não tá faz. Dentro das normas. O que faz sentido, né? Porque senão todo mundo travava qualquer coisa que queria. Aí no plenário é que é o voto de realmente, o que eu acho, como é que é. Você pode até ponderar na comissão, mas geralmente nas comissões, quase todos os projetos eles passam. Só projetos, obviamente, que são ilegais ou que não faz sentido, que ele não passa nas comissões, mas a grande maioria passa. Perfeito. Nossa. Porque existe um estudo também, né? A Casa Legislativa, quando você manda o projeto, você pode pedir uma avaliação antes, se está de acordo ou não, para você ter ali uma maior fluidez, né? Se que dá para ter, porque é o tanto de processo que a gente tem. Verdade. Legal. E assim, Ciro, até voltando um pouquinho antes do que você estava falando, até da transparência que você tem em relação ao que você tem feito, né? Em todo o seu mandato aí. Eu reitero que isso está mudando bastante, né? Porque as pessoas não tinham a menor noção do que acontecia dentro de uma assembleia, enfim. E isso traz uma proximidade com até o eleitor. Só que, cara, tocando nesse ponto de transparência, foi até um levantamento da CGU de 2021, que Belo Horizonte é a segunda pior capital em transparência no Brasil. Cara, como que você vê isso? E assim, realmente tem uma dificuldade para acesso à informação, seja de prestação de conta, como é que é? Cara, demais. O que o Calil fez com Belo Horizonte é inacreditável. O que esse cara fez com essa cidade. Entendeu? E assim, pra você ter, às vezes, uma informação, como você falou, sobre algo da prefeitura, porque o papel do vereador, o que é? É fiscalizar. Se alguém prometeu, o vereador, que vai fazer quebra-mola, asfaltar a sua rua, ele tá mentindo, porque quem faz isso é o executivo. O que eu posso fazer, no máximo, é um pedido para a prefeitura ir lá e realizar, mas eu não tenho a caneta, o poder de fazer um quebra-mola. Por isso que chama executivo, ele que vai executar. Perfeito. O meu papel é fiscalizador. Então, como vereador, cara, a gente tinha muita dificuldade de ter dados da prefeitura, de ter resposta da prefeitura. Então, assim, o prefeito, isso está público, tá? Ele me colocou, eu e outros 12 vereadores, numa lista onde ele proibiu todos os secretários de nos atender. Ele falou que só o prefeito iria nos atender. Então, assim, como é que você quer
que uma capital igual Belo Horizonte, que está estrategicamente perto de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, seja uma potência com alguém gerindo a cidade de maneira porca? Não tem jeito. Você tem que ter alguém que de fato é coerente com o tamanho da cidade e que de fato não fica com politicagem barata. Entendi. Então, a gente tem que cobrar e tem que ir para cima. Por isso que nós abrimos 4 CPIs contra o ex-prefeito Alexandre Calil. Porque se não tem transparência, cara, a gente tem que investigar. O papel do vereador é esse. É como o Maurício falou, é chegar dando bicuda mesmo. Porque se a gente pensa diferente, a gente tem que chegar e mostrar que é diferente. Não só falar. Falar qualquer um fala, né, Maurício? Agora colocar a cara para bater, o cara perdeu o emprego por causa do Maurício, a gente na Câmara investigando, e a gente investiga todo mundo. Empresários da cidade, pessoas do gabinete, pessoas que estão na prefeitura. Por quê? Porque esse é o nosso papel, é isso que nós estamos falando, essa é a transparência que o povo quer ver. Não dá mais pra gente simplesmente aceitar, somos a segunda pior capital do país e beleza. Não, cara, nós pagamos imposto, pagamos caro. Nós precisamos saber onde é que o dinheiro nós saímos. Sim. A importância de ter essa parceria entre você que fiscaliza e quem executa, cara, isso é bom só pra cidade, né? Total, exatamente. Quem ganha com isso é o povo. Total, pois é. Nesse âmbito, pegando no âmbito federal aqui, Maurício, aí eu queria pegar a visão suas para frente, né? A gente está num momento que o Brasil ele está posicionado de uma forma e nossos vizinhos aqui posicionados de outras formas. A gente está vendo aí muita coisa que vem acontecendo, o mundo passando por uma situação extremamente conturbada, né? E a guerra, pandemia. Qual que é o sentimento dos seus daqui para frente para Brasil, Maurício? Olha, ou a gente é livre, vai ser livre, ou nós vamos entrar no comunismo e socialismo. Isso aí tá muito simples para mim. Bolsonaro vai ganhar, se Deus quiser. Nós temos aí uma margem de crescimento enorme, né? Uma confiança do exterior para investir no país. Nós somos uma potência que eu acho que a gente não tem noção. Eu não falo só agropecuária, não falo só de plantações, enfim, falo de tudo, minério. Minas Gerais tem tudo aqui, né? E Brasil, nós produzimos cerca de 15% em agricultura, 19% em pecuária, pastagens. Você tem uma margem, os outros países nós temos aí 60% da área do Brasil ainda intacta. Uhum. Você coloca o Brasil como uma fazenda, você racha ela no meio aqui, ó. Metade aqui é floresta, um pedacinho aqui é agricultura, o restante é pastagem e cidades. Então não tem como você ter um presidente que ameaça que não vai deixar derrubar uma árvore para plantar um pé de soja, um pé de milho. É um cara que nunca plantou na vida dele. Eu sou agricultor, né? Eu mexo com pecuária. Eu sei as dificuldades que tem. Então, você tem que dar liberdade para esse povo. Você tem que dar liberdade para o pecuarista, né? Enfim, para as pessoas que plantam roça. Né? Se eu ando lá por Mato Grosso, Sinop, Lucas do Rio Verde, são mares de soja, cara. É impressionante. Você chega lá mais no norte, assim, no Pará, floresta com árvore do tamanho da grossura dessa sala aqui, quase. Então, dá para você melhorar. Né? E cada ano mais a gente produz mais em espaços menores. Se você conseguir, e para isso você precisa dos deputados federais, você precisa do Senado, para poder aprovar essas coisas. Senão eles travam. Tudo que o presidente está fazendo esse ano, eles estão travando. Você tem uma bancada lá de oposição enorme. Então você tem que fazer, nós temos que pensar muito nisso para a gente ser, eu acho que, né, eu penso, Maurício, se cada 5 pratos que no mundo come hoje um Brasil que coloca na mesa, daqui 30 anos, a cada 5 pratos vai ser 3,5, quase 4 pratos. Então nós somos visados aí pelo mundo, nós seremos a maior potência do mundo, isso aí vocês podem escrever, pode ter certeza absoluta disso. Se não tiver uma guerra, o povo querer tomar isso aqui de nós, né? Porque nós somos muito coitadinhos, o povo enxerga o brasileiro como coitadinho no mundo, né? Então nós temos que mudar essa visão, ser mais imponente, né? E não fazer aliança com vagabundo, não, um socialista, só pessoas do bem, países que estão crescendo cada vez mais. Se não fosse o presidente na Rússia antes da guerra na Ucrânia, estava lascado aqui no Brasil. O fertilizante, não ia ter fertilizante para
para as roças, o preço ia disparar, entendeu? Graças a Deus, quem segurou as pontas no Brasil foi o agronegócio. Nós temos que ser muito gratos Já ao há muito agronegócio. tempo, né? Um cara vai na televisão e fala que o agronegócio é fascista, né? Meu Tem Deus, essa pachorra de falar um trem desse. Tem que respeitar o cara do agro, que planta, que cria boi, porque eles são fortes. Esse ponto aí, a gente tem uma agenda mundial falando, né, desse ponto do ESG, e a gente está vendo o que está acontecendo na Europa, né? É muito dependente da Rússia e agora vai passar inverno no frio. E o Brasil, nesse ponto, é totalmente... É o que você falou, a gente é referência. Na hora que envolve commodity, energia, agro, que no momento, né, no ciclo de mercado, quando começa a conturbar o negócio, o que importa é comida, né? E não se... estamos poluindo, como é que fala? Mandando muito gás carbônico. Poxa, aí você tem que comer. Aí o agro realmente faz diferença e o Brasil nesse ponto isso que o Maurício falou é tão importante que, olha só, tanto na Câmara Federal quanto na estadual aqui, as maiores bancadas são do PT. A gente precisa entender que não adianta a gente trocar só o presidente e o governador. A gente precisa de uma Câmara Federal e da Assembleia Legislativa forte para a gente conseguir passar pautas que são importantes para o Brasil avançar. Pautas para conseguir ajudar o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, a aprovar projetos que vão ajudar o Brasil a avançar. Essa é a real importância das casas legislativas, porque o presidente quis fazer muita coisa, mas foi travado, que é isso que o Maurício falou. Essa é a importância da gente ter um legislativo forte. É isso que as pessoas precisam de compreender e de entender. O brasileiro acaba que ele foca na figura do presidente, né? Quem vai concorrer, se vai ser Lula, se vai ser Bolsonaro. Que é importante demais a gente reeleger o Bolsonaro. Mas além da figura dele, os deputados lá, o Senado, eles fazem o papel de ou fiscalizar ou também de propor leis, né? Eu acho que falta essa prática também para o brasileiro entender. É diferente, o brasileiro está enxergando a política diferente, o Guto. Está em passos de lesma, mas está indo romper. As pessoas estão se preocupando mais com isso por terem, né, muitas frustrações, né, passadas aí. Então elas estão se preocupando. Onde que eu vou, o Ciro também, as pessoas... Você é o Maurício, né, candidato a deputado federal, pô, bacana, vou votar em você e tal. Ou não, já tem meu candidato, pô, vou votar. Beleza, cara, o seu posicionamento é fundamental. É assim que tem que ser, parabéns. E eu já parto para outro entregar santinho. É isso aí. É assim que tem que ser. É lógico. Entendeu? Perfeito. E o que vocês têm ouvido mais dessas pessoas na rua, cara? Tem alguma coisa que o pessoal tem falado, além de elogiar, né? Eu acho que é unânime, né, Maurício? O pessoal não quer que o PT volta. Porque a gente sabe da ameaça que a gente tem, porque, como você estava falando aqui, né, Guto? Um cara que... A primeira coisa que eles pegam é nosso santinho, né? Eles pegam aí, isso aqui, ó. 22,10 para federal e 14,222 para estadual. Aí atrás nós temos lá, né? O Senado, o presidente... beleza. Eles sentam ali. É verdade. Cara. Então, eu acho que o principal é a gente realmente eleger pessoas com princípios e valores que vão ajudar o nosso país aí para frente. Então, o que a gente mais escuta, né? Que eu mais escuto, o Maurício pode falar também, eu acho que as pessoas eles não querem que o PT, que o Lula volte para o poder. Porque a gente sabe que é um perigo real para o nosso país, para a economia, para os princípios, para os valores, para a liberdade que a gente tem. Então é importantíssimo a gente reeleger o presidente e eleger casas legislativas fortes, coerentes com o pensamento de que o Brasil precisa ser fundamentado com princípios, valores, com a nossa liberdade, entendeu? Garantidas. Porque o PT ele não quer isso, não. Nós temos essa visão. Qual que é a visão de vocês sobre isso daí? Fora, o que vocês pensam? Eu tenho uma visão... Eu por estudar economia, eu tenho uma visão muito voltada para o âmbito liberal. Um Estado, quanto menor, melhor. Até por isso que eu fiz essas perguntas para vocês, porque é a minha visão. E eu tento trazer muito para a prática, aquilo que eu comentei, né? Então, assim, se a gente pega no mundo, o que deu certo? Claro que, igual se a gente for pegar alguns casos, existiram momentos de desenvolvimento que o Estado teve presente, faz parte, né?
Mas os países que a gente vê melhor índice de IDH, melhor índice de qualidade de vida, são os países que basicamente têm liberdade. Se a gente pegar os países que rodeiam a gente hoje aqui e ver que hoje tem uma tendência um pouco diferente, a gente vê como é que tá. Olha, a Argentina, como é que tá? O governo lá, ó, esquerdista, acabou com o país, acabando com tudo lá. Ó. Eu falo que na minha humilde opinião, né, política para curto prazo é economia e para longo prazo, educação. Foi o que o Maurício falou. Economia por quê? Porque você pega uma Argentina que tá taxando preço, não parece tão óbvio, cara, mas você vende carne no açougue, você vende a 50. Se ela passa a custar 52 e o governo te fala, não, você vai vender a 50, cara, você vai continuar vendendo? E muita gente acha que isso vai, não, o governo é bonzinho porque travou a 50. Mas o cara que tá vendendo, gente... Não, só você pensar o seguinte, né, Guto? De onde vem o dinheiro do governo? Pronto, acabou. Aí todas as perguntas depois disso estão respondidas. Exato. Vem do povo, do trabalhador, do imposto. Exato. Então, se o governo travar, vai faltar. Exato. Eu vi um dado, eu tava ouvindo um podcast hoje, cara, me surpreendeu. Você pega a Venezuela hoje, desde o início, né, da era lá, fugiu o nome do cara lá, do ditador lá. Desde o início até hoje, parece fake, mas não é. 90% das indústrias, das empresas fecharam. Cara, 90%. Isso é destruir um país. E aí, o que eu acho que a gente tem que mostrar para as pessoas é o seguinte, que aí muita gente que não tem a clareza fala assim, mas o cara é dono de empresa, ele é rico, ele não precisa disso. Mas, cara, tem gente trabalhando lá dentro. Tem o cara que leva o almoço, a janta para a família dele porque ele tem emprego. E quando a empresa fecha, aí essa empresa fecha, ela vai parar de... Não tem mais o fornecedor perde venda. Aí manda a gente embora. Isso é qualidade de vida, isso é educação. Aí o cara que conseguia pagar uma escolinha pro filho dele, não vai conseguir. E o dono da escolinha vai perder, sabe? E aí é toda uma cadeia que é a questão da multiplicação da riqueza, que eu acho, e até fica assim, né? Quem sou eu para pedir alguma coisa, mas fica o meu pedido aqui. Levem isso para as pessoas, porque eu acho que quando a gente fala de economia, as pessoas não entendem hoje que economia é para ajudar quem precisa. Total. Tanto que hoje eu criei um lema lá para mim, né, que eu falo, enriqueça, ajude os seus e ajude quem mais precisa, cara. Dinheiro é para isso. É isso aí. Ganha dinheiro. Se você estiver pobre, fudido, você vai ajudar alguém? Você tá quebrado, um cara te pede esmola, você consegue pagar um prato de comida pra ele? Não tá conseguindo nem se sustentar, como é que vai ajudar outra pessoa, né? Isso. E outra coisa, se a gente cria um ambiente favorável pro desenvolvimento econômico, cara, mas desculpa, assim, esse pensamento seu é de trabalhador, né? Assim, lógico. Porque os vagabundos petistas não pensam desse jeito, não. Só quer mamar no governo. Só quer ali o auxíliozinho ali e tal, e ficar de boa. Não quer dor de cabeça, não quer trabalhar no sol. Cara. Mas eu tô te falando, porque se você tem um ambiente favorável, aí você tem dinheiro para saúde, você tem dinheiro para educação, você tem dinheiro para desenvolver outras áreas. Agora, se você não tá conseguindo gerar emprego, você vai ceifar as empresas, vai ceifar os empregos e vai ceifar também a arrecadação do governo. Exato. E aí o país quebra, que é o que nós estamos falando da Venezuela aqui. Argentina. Você pega na Argentina, o cara tá vendendo um apartamento dele em Bitcoin lá. Não sei se vocês viram isso. Por quê? Porque o peso não vale nada, cara. Cara, não precisa ir muito longe, não. É só você fazer uma viagem pra Argentina. Você vê o quanto que seu dinheiro, ele é... Cara, tá valendo. É assustador. E o pessoal fala, a Venezuela é longe e tal. Não precisa olhar a Venezuela agora. Olha a Argentina. Olha a Argentina. Total. Taxa de juros 50% ao ano. Você tá maluco. E aí, né? Foi por isso que ontem, dia 7 de setembro, o Brasil inteiro parou e foi para as ruas. É esse sentimento, eu falei isso ontem no trio elétrico, esse sentimento de medo que nós possamos virar uma Venezuela, virar uma Argentina, isso aí tá nítido nos brasileiros. Não vai ser o primeiro turno, arrebentado, você vai ver. Nós não merecemos, o Brasil não merece isso, por isso ter tudo que tem, ser a potência que é, não vai acontecer não. E se acontecer fraude urna, não vai entregar, não vamos entregar fácil para ele não. Menino, vai para o fight mesmo, não vamos entregar. Não vamos conseguir transformar nosso país numa bosta de Venezuela, numa bosta de Argentina, não.
Jamais. Não vamos entregar para o comunismo nem para o socialismo. Não. Perfeito. Gente, pra gente terminar, né? Que tem alguma consideração aí, Marcelo? Cara, eu acho que eu até queria puxar um ponto aqui. Como se diz, né? Começando do começo aqui, voltando no início que eu falei com você, né? Seu pai, cara, é um pastor super, né, renomado aí, enfim. E eu queria entender qual que é a importância na sua caminhada da religião, né? Como é que isso te ajuda, como é que isso te faz você ter, né, um pouco mais de clareza nas suas decisões, que eu acredito que você busca muito isso aí como ajuda mesmo, entendeu? Claro. Cara, primeiro, assim, são os fundamentos que eu recebi da Indical. Eu sou muito grato, honro demais a Deus pela oportunidade de ter o pai que eu tenho. Né? Sei que tantas milhares de pessoas queriam ter ele como pai, e Deus me deu essa oportunidade. Então, assim, para mim, ele é meu amigo mesmo, a gente troca muita ideia de política, de vida pessoal, de tudo. Agora, o que rege a minha vida são os princípios judaicos cristãos, que é a Bíblia, né? Cara, ninguém é perfeito, não existe um cristão que não peca, que não erra, a gente tem que buscar, acho que até como pessoa, sempre melhorar, sempre ser uma pessoa melhor. E eu, amanhã, tenho que ser uma pessoa melhor do que eu fui hoje. Muitas vezes a gente falha. Mas é por isso que eu uso a Bíblia como regra de fé e prática, para tentar ser uma pessoa melhor, para buscar ali mesmo ser alguém pautado dentro de princípios e valores que vão nortear a minha vida. Então, eu acho que é de fundamental importância o cristianismo na minha vida por causa disso, porque é ele quem guia as minhas ações, a minha vida, o que eu entendo de mundo, o que eu entendo de vida hoje, é guiado dentro disso, e pedindo sempre a Deus cada vez mais sabedoria para saber lidar nos dias difíceis, para ele me dar direção, luz, para a gente conseguir caminhar e ajudar as pessoas. Porque eu sei que hoje, como vereador e candidato a deputado estadual, é uma responsabilidade muito grande que a gente carrega, né? E eu, em primeiro lugar, não quero decepcionar minha família, minha filha, entendeu? A maior responsabilidade que a gente tem é com a nossa família. E que dirá com as pessoas, com o dinheiro público que a gente tem. Então, eu acho que, para mim, fez total diferença por causa disso, porque meus princípios e valores estão pautados nisso aí, e pedindo sempre para Deus guardar os meus pés, que na própria Bíblia fala, aquele que está de pé, cuidado para não cair. Então, se você acha que você está bacana demais, cuidado, sua hora pode estar chegando. Então, fique esperto, entenda que você é um eterno aprendiz. Meu pai falou uma coisa muito interessante, o Marcelo, ele fala assim, a humildade cabe em todo lugar e todo mundo tem alguma coisa para te ensinar. Então não pensa que às vezes o cara, eu sou um mega empresário, não sei o quê. O cara que às vezes está recolhendo lixo na sua porta, ele tem uma lição importantíssima de vida para te dar. Concordo 100%. Tem um cara que falou isso bonito, que ele falou, conhecimento está disperso na sociedade. Exatamente. É isso aí. Boa, show. Algum recado aí, Maurício? Não, eu só agradecer mesmo por tudo, por ter recebido a gente aqui. E vamos trabalhar, gente. Vamos ser espertos, um ano importantíssimo aí. Tem ótimos candidatos para vocês. Tem eu, Ciro aí, número 2210, Ciro 14222. Precisamos de vocês para chegar lá e não vamos decepcionar. O mais importante é isso. A nossa responsabilidade com vocês é muito grande. O preço que nós pagamos para estar nessa caminhada foi muito grande. Então, pedimos a confiança de vocês aí, o apoio para a gente chegar lá dia 2 de outubro, tá? Não vai ser fácil não, mas... pessoas de Minas Gerais inteira saibam que a gente está tentando em todos os lugares, mas não vai dar. São 853 municípios para andar aí. Eu gostaria de ir em todos os lugares, mas infelizmente eu não vou conseguir. Então, mas eu peço o apoio de todos vocês dessa cidade que a gente não consiga aí, para a gente poder fortalecer ainda mais o nosso presidente lá e fortalecer Minas Gerais e o Brasil inteiro. Obrigado. Meu amigo, quer deixar um recado para a turma aí? Bom, quero agradecer, Guto, Marcelo, a oportunidade da gente estar falando, e acho que é super importante passar para o pessoal que assiste o podcast, que vai ver talvez os cortes aí também, um pouco mais da política, dos bastidores, de pessoas que estão de fato querendo e mostrando resultado para a sociedade. Esse é um ano muito importante que a gente tem, é um ano onde a gente precisa de eleger pessoas, como o Maurício mesmo colocou aqui, de bons princípios, de bons valores que vão lutar pelas nossas famílias, pelas nossas crianças, lutar pelo nosso país, pela nossa liberdade, a começar defendendo aí, né, o nosso presidente, que é um cara que apanha dia e noite da mídia,
porque é um cara que tá colocando a cara para bater, tirou a bunda do sofá e quer fazer diferente. E assim como eu tenho feito em Belo Horizonte, vamos fazer também no estado. Queria pedir o apoio de cada um de vocês, conheçam o nosso trabalho, entrem nas redes sociais, porque é importantíssimo para a gente conseguir compartilhar, divulgar e mais que isso, ter representantes que a gente tem acesso, pessoas que a gente consegue cobrar também, que muitas vezes tem aquele candidato que é muito distante, então é importante a gente ter essa proximidade, muitas vezes você chama aqui no Instagram, a gente responde, Maurício, por onde a gente passa, eu escuto isso, que ele é um cara de 3 milhões de seguidores nas redes sociais, mas é um cara humilde, responde as pessoas do direct, do Instagram. Então essa é a importância de a gente ter pessoas comprometidas com a sociedade, porque está próximo, está perto. Então eu queria contar com a confiança, com o apoio de cada um de vocês, para a gente continuar transformando nosso estado, nossa nação. Obrigado. Perfeito. Deixa só o canal, gente, se vocês quiserem deixar o Instagram, um canal que o pessoal quiser pesquisar, né, os projetos, eu acho que vocês não comentaram o arroba, vocês quiserem falar, fica à vontade. O meu é @CiroDPereira, mas se digitar Ciro Pereira lá, se não me engano é o segundo ou terceiro que você acha, então tá fácil, todas as redes sociais, Twitter, Facebook, mas repetindo, Ciro D. Mudo Pereira, Ciro D. Pereira. Show de bola. O meu é Maurício do Vôlei 2210. Show de bola. Gente, muito obrigado pela participação. Parabéns aí pela trajetória, né, tem um baita orgulho do Joint, viu, Maurício? Tem um medalhista olímpico que representa nosso país aí, né, no esporte, faz um trabalho tão bonito lá com as crianças. Parabéns mesmo. Obrigado pelo tempo, né? Vocês estão numa correria louca e pararam para vir aqui. A gente é extremamente grato. Obrigado mesmo. Aqui a gente encerra, então. Obrigado pela participação. Né? Esse é o meu Jovem Pan aqui, gostei disso aí. É isso aí, pessoal. Reiterando o que o Guto disse aqui, gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Isso o Guto falou não é piegas, né? A dificuldade que foi para conseguir juntar as agendas aí, porque realmente estão gastando sola de sapato. Então, Maurício, obrigado. Ciro, obrigado e sucesso para vocês. Tamo junto. Muito obrigado, Marcelão. Tamo junto. Obrigado, cara. Valeu, galera. No Instagram, Podcast Joint, obrigado pelo acompanhar em mais um episódio. Esse foi o primeiro episódio das eleições de 2022 no Joint. Pessoal, é o seguinte, falando aqui, dia 2 de outubro, aí, Maurício eleito, Ciro Pereira eleito, e voltamos aqui, vamos fazer um ao vivo aqui, hein? Aí, aceito tá gravado, decretado. Gravou. Vagão, gravou isso aí, não gravou, Vagão? Aí sim. Se você falou que deu pau nesse disco aí, eu vou te jogar da janela aqui agora. Valeu, meu cara. Gente, muito obrigado, grande abraço, valeu, pessoal.